Então, o tema de hoje foi enviado pelo irmão Jean Cláudio, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ele pede para esclarecer sobre Mateus 21, do verso 33 ao 46. Ele ficou um pouco sem compreender, tá? Então a gente vai procurar aqui ajudar o nosso amado irmão ali de Astolfo Dutra, Minas Gerais, o irmão Cláudio, Jean Cláudio, tá? E a gente vai tentar esclarecer esse tema agora, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Então, você abrir nossas Bíblias aqui. Estou aqui com o Diácono Auricélio. E a gente vai ler a passagem bíblica, né, para depois a gente comentar, né, Diácono? Vamos ler. A dúvida do irmão é Mateus 21, do verso 33 até o versículo 46. Vamos ler. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e assentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe os mesmos. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes dei os seus frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-los, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém. Essa aí é a passagem. Agora vamos procurar aqui, né, a sua interpretação. Irmãos, o Senhor Jesus estava aqui apresentando algumas parábolas ao povo judeu, tá? Em relação quem era eles? Quem era o povo judeu aos olhos de Deus? E Deus, Senhor, estava dando aí essa revelação. Jesus estava falando isso através de palavras para o povo judeu, tá? A respeito da vinda dos profetas, a respeito, primeiro, da instituição de Israel, em Deus tem instituído sacerdotes e sumos sacerdotes, juízes, reis e profetas. A palavra está falando do momento em que Deus instituiu Israel como nação e da confiança que Deus deu à liderança para liderar aquele povo, e porém Deus esperava frutos. Deus esperava frutos daquela nação. E o Senhor Deus mandou cobrar esses frutos por intermédio dos profetas, por intermédio dos seus mensageiros, por intermédio dos seus servos. Só que ao invés da nação apresentar frutos, ao invés de eles apresentarem fruto, eles fizeram o quê? Eles tomaram os mensageiros que Deus enviou e acabou assassinando. Acabaram espancando, torturando, alguns deles matando e despedindo eles vazios, ou seja, sem frutos. E eles voltavam e o povo não apresentava os frutos ao qual Deus exigia, cobrando por intermédio de seus profetas, porque chegou o tempo, né, de receber os seus frutos e manifestar os seus frutos. Eles não quiseram dar frutos. E aí, com o passar do tempo, o texto diz que o Senhor Deus já tinha mandado vários
mensageiros, e eles não aceitaram, não receberam, não deram seus frutos, e agora Deus envia o seu filho. E quando Deus envia o seu filho, o texto diz que ele envia, claro que Deus conhece todas as coisas, sabe tudo, mas no propósito de que eles recebessem o seu filho, ou dessem ouvido à voz de seu filho, para que eles pudessem se arrepender, se voltar para Deus, dar os frutos que Deus esperava. E o que eles fizeram com o filho de Deus? O mataram, o arrastaram para fora da vinha, o tiraram, né? Excluíram ele do meio da nação e o assassinaram. E a Bíblia diz que por isso a ira de Deus virá sobre eles. E Jesus prometeu e garantiu que o dom que Deus deu para eles, as bênçãos que Deus deu para eles, seria tirado dos judeus e dado a uma nação que desse seus frutos, ou seja, a igreja, ao povo que receberia o Espírito Santo. Então, eu estou só fazendo aqui um breve resumo, tá? Mas nós vamos estar aqui lendo os versículos, né, e explicando. Eu fiz só aqui uma panorâmica inicial, tá? Por introdução, mas agora nós vamos aí estar explicando as passagens bíblicas, tá? O Diácono Auricélio está aqui do meu lado, né? E o Diácono Auricélio solicitando, nós estamos só com o microfone, tá? Mas você solicitar o microfone aí eu vou passando, tá bom? E da mesma forma eu também solicito. Primeiro, Diácono Auricélio, né? Nós fizemos aqui uma panorâmica inicial, né? E o senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Amém, pastor. É interessante a gente notar, como você já falou, o que nós vemos neste texto. Aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando ali para líderes judeus, falando muito claramente, a mensagem que Cristo dá é muito claramente para o povo judeu, para os líderes judeus. E nós temos uma melhor compreensão, pastor, daquele texto de Mateus 24 e os seus sinótipos que estão em Mateus 21, Marcos 12, do 1 ao 2 e Lucas 20, do 9 ao 18. E nós temos uma melhor compreensão quando nós olhamos lá para Isaías capítulo 5, no verso 1 e 2, nós temos uma boa compreensão ali das mesmas alegorias que Cristo usou para ilustrar aquela parábola. Isaías 5, do 1 ao 2 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. No verso 2: sacrou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, amados, para que nós possamos ter uma boa compreensão dos evangelhos, quando Cristo fala desta passagem, nós devemos olhar para os profetas. E aqui o profeta Isaías vai dar das mesmas alegorias, uma vinha, uma cerca ao redor desta vinha, e vai dar também, vai falar sobre a torre edificada. Então, aqui nós podemos entender o que significa essa vinha, o que significa esta torre, para quem que Cristo estava falando, que uvas bravas são essas. Como eu já falei, como o pastor também já falou, essa vinha representa a cidade de Jerusalém, como nós vemos no verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgais, vos peço, entre mim e minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenho feito? E como, esperando eu que dessas uvas boas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, a sua cerca, o seu muro, aquilo que está rodeando para proteger, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Então, pastor Jardel, nós podemos entender aqui, primeiramente, que a vinha retrata o povo de Israel, muito mais especificamente ali a cidade de Jerusalém, os líderes judeus. Amém. Então, como o Diácono Auricélio bem colocou, né, nessa passagem aí do profeta Isaías, que esse homem que planta essa vinha é o Senhor Deus, que institui, né, a nação de Israel. Quando Deus está instituindo a nação de Israel, ali quando a nação de Israel passa 430 anos no Egito, presos,
E o Senhor Deus vai lá e usa o profeta Moisés para resgatar esse povo. E o Senhor Deus guia aquele povo primeiro até eles caminham até o Monte Sinai, passam de 2 anos, 2 meses e 20 dias, recebendo as leis para caminhar durante 40 anos e chegar à terra prometida e serem instituídos como uma nação. E ali, quando Deus entrega aquelas leis, né, o culto, a forma de culto, sacrifício, o Senhor está ali plantando essa vinha, instituindo ela como seu povo eleito, seu povo escolhido, e dando a eles, circulando um valado, construindo um lagar, né, edificando uma torre. E tudo isso aqui fala de proteção. O valado é uma proteção, a torre é uma proteção, a torre é o lugar onde fica o vigia, né, o atalaia da vinha. Enfim, então Deus está falando aqui de quê? Das leis que ele deu, né, da forma de culto que ele deu, da forma dos profetas que ele deu, dos reis que ele deu, da direção que Deus deu ao povo, para que o povo, você lembra, Diácono Auricélio, que Deus, ele sempre disse ao povo, né, que se o povo cumprir meus estatutos e a minha vontade, vocês vão estar protegidos, vocês vão estar guardados, né? Então, era isso a proteção que Deus colocou. Proteção que Deus colocou. E Deus fez tudo isso, né? Fez tudo isso e circundou o valado, como disse, né? Construiu o lagar, que é o lugar onde se planta, né? E edificou uma torre de proteção também. Aí ele foi e arrendou ela a uns lavradores, que é a liderança, né? Aquela liderança judaica. A vinha é toda a nação de Israel, né? Toda a nação de Israel. E esses lavradores são aqueles que cuidam, né? Lavrador é quem cuida, né? Quem está ali trabalhando, né? É a pessoa técnica que compreende, que entende. Então os lavradores representam aqui a liderança judaica, tanto reis como os sacerdotes, como sumos sacerdotes, enfim, toda a liderança judaica, que era o povo a quem Deus tinha confiado para conduzir o seu povo dentro da vontade dele. Dentro da vontade dele. Aí ele diz no verso 34, e ele se ausentou para longe. A linguagem figurativa, né? Mostrando aqui a confiança, né, que ele depositou naquela liderança que ele instituiu. Confiando de que ele, após ter feito tudo direito, ter dado as leis, ter dado o culto, ter dado a palavra, a orientação para o povo seguir, deixado ali os líderes para ensinar o povo, tá? Logo em seguida ele fala dos profetas, mas a princípio aqui ele está falando dos líderes que ele deixou para conduzir, para orientar, para ensinar o povo, para que o povo fizesse a vontade de Deus, fosse protegido, e ele se ausentou para longe, mostrando assim a confiança que ele teve. Mas no verso 34 ele diz que chegou o tempo de dar os seus frutos. Não é isso, Diácono Auricélio? Exatamente, pastor Del. Ele diz que chegou o tempo de dar os seus frutos, e ali o dono da vinha, ele manda seus servos até aquela vinha para receber a sua parte. Já que a terra era arrendada, ele queria receber a sua parte, saber que frutos que estavam dando, quais daqueles frutos, cadê os frutos que estavam dando. E ali o que foi que aconteceu? Agora aqui, nesse momento, né, aqui ele já começa a mostrar os profetas, né, Diácono Auricélio? Os servos que ele enviou para cobrar os frutos da vinha, né, já que o povo que arrendou, Diácono Auricélio, não se prontificou em ir entregar os frutos, né? O povo que arrendou não se prontificou em ir deixar os frutos, e o senhor daquela terra, ele estranhou. Poxa vida, chegou o tempo de receber os frutos, de colher os frutos, e simplesmente não vieram me deixar os frutos. Então vou mandar os meus servos, né, para cobrar esses frutos. Aí Deus envia os profetas, né, para ir lá e cobrar esses frutos. Exatamente, pastor Del. Lemos muito claramente no verso 34. Ao seu tempo da colheita, no tempo que Deus instituiu para a colheita, para receber a sua parte, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, ou seja, aquilo que lhe cabia, a parte que lhe pertencia. O que foi que as uvas bravas fizeram, né? O povo de Israel, os líderes, mais especificamente falando, no verso 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um. Espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Falando muito. Aí nós vemos aqui que o povo de Israel, os líderes de Israel, espancaram os servos a quem Deus enviou, ou seja, os profetas. E de fato, amados, quando nós voltamos na história e lemos ali a história dos profetas, são homens ali, pastor Jardel, que sofriam pelo amor de Deus, que sofriam pela palavra de Deus, que eram enviados para pregar a palavra de Deus, e o povo, ao invés de ouvir, ao invés de acatar aquilo que Deus estava usando seus servos para pregar, não, eles os espancaram, apedrejaram e mataram. Vemos isso muito claramente
É verdade. E aqui nós vimos o quê? E no verso 36 ele diz: depois enviou outros, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Então o que é que nós vimos aqui? Deus esperava frutos da nação de Israel. Que frutos? Frutos de obediência, frutos de submissão, frutos de temor, que o culto fosse feito exatamente como Deus queria, que os ritos que Deus estabeleceu fossem exatamente cumpridos como ele havia estabelecido, que o exercício sacerdote, o exercício do sumo sacerdote, a ação dos reis para com a nação fossem feitas exatamente debaixo do temor do Senhor, mas não foi isso que aconteceu. Se nós olharmos para o livro de Juízes e depois para o livro de Reis, tem 2 livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que, infelizmente, os reis se corromperam, juízes se corromperam, levando o povo à idolatria, levando o povo a culto a deuses estranhos, levando o povo à desobediência a Deus, à insubmissão a Deus, introduzindo outras doutrinas, outra forma de culto, outros deuses a ser adorado. E o fruto que Deus esperava daquele povo, agora ele está vendo totalmente o contrário. Isso acontece muito, Diácono Auricelio, no interior, no sertão. Nasci e me criei no sertão do Ceará e eu sei bem como é que funciona isso. Por exemplo, eu vi muito lá, tem fazendeiros lá de grandes latifundiários, né? Muita terra. E eles têm muitos moradores. E aqueles moradores ali dentro daquela terra, Diácono Auricelio, eles falam com a direção da fazenda e a direção da fazenda estabelece para cada um determinado pedaço de terra para eles plantar. E ali eles plantam. Tá? Só que quando chega o tempo da colheita, o que acontece? A fazenda envia para lá um trator para poder debulhar o milho, debulhar o feijão e ali já levar a parte, né? Já levar a parte dos frutos que lhe é cabível, né? Aí é desse jeito que funciona no interior. Lá no sertão onde eu nasci, me criei, eu vi muito isso, né, acontecer. E os fazendeiros assim solicitavam, exigiam, né, a sua parte, o povo pagava. Mas se alguém não pagasse aquilo, obviamente, né, que isso ia trazer constrangimento, ia trazer conturbação, né, e certamente o dono daquela fazenda iria mandar os seus empregados, seus funcionários ir até aquela pessoa para cobrar, né. Enfim, então era isso que estava acontecendo aqui em Israel, né. A nação de Israel não estava dando a Deus os frutos que lhe era devido, a honra que lhe era devida, né? E Deus mandou os profetas, esses servos que Deus mandou no verso 35 e no verso 36, foram os seus profetas. Nós sabemos que Deus levantou N profetas, Deus levantou dezenas de profetas, centenas de profetas, alguns que a Bíblia muitas nem cita o nome, né? Como o profeta jovem que foi até o altar que estava em Betel e profetizou, e depois veio o profeta velho e tal. Enfim, então há profetas aí, muitos profetas que a Bíblia sequer cita o nome. Então esses foram os muitos servos que Deus enviou. Para quê? Para cobrar Israel o voltar-se para Deus. Se você for ler, Diácono Auricelio, o livro, por exemplo, o livro dos profetas, o que é que consiste o livro dos profetas? Olhe lá. O livro dos profetas, irmão, ele não traz doutrina. O livro da doutrina da Antiga Aliança está em Números, né? Levíticos, Números e Deuteronômio. Tá? Levíticos, Números e Deuteronômio está a doutrina, né, estabelecida por Deus por intermédio de Moisés. O livro dos profetas, se você ler o livro do profeta Isaías inteiro, Jeremias, Ezequiel, enfim, você lê o livro dos profetas, você vai ver o que? Os profetas, sendo esses mensageiros aqui, que foram até a vinha do Senhor, o povo de Israel, chamando o povo a se voltar para Deus, chamando o povo a voltar, a dar os seus frutos que Deus esperava. Mas, como é sabido de nós, né, pelos irmãos também, tanto pelos estudos bíblicos como pelos estudos históricos que a gente procura fazer, que os profetas foram assassinados, eles foram mortos, eles foram rejeitados, quase todos eles foram rejeitados, o povo não atendeu, principalmente aqueles a quem Deus arrendou a vinha, que eram os líderes judeus. Quando eles não queriam dar os frutos que Deus queria receber, e quando Deus enviava os profetas, o que é que eles faziam? Eles matavam, apedrejavam, assassinavam, reis matavam profetas, né? Enfim, então, isso aconteceu exatamente como Jesus está colocando aqui. Deus enviou os seus servos em maior número, né? E eles assim, mataram, apedrejaram, expulsaram eles vazios, né? Exatamente, pastor Ardel.
Hoje em dia a gente vê tanta gente que aí querendo ser profeta, se auto-intitulando profeta, mas não chega nem a metade do que aqueles homens sofreram por pregar a palavra de Deus. É um caso facinho aqui da gente lembrar, o caso de Jeremias, que foi jogado dentro do poço. Pastor Jardel, meus irmãos, ele foi jogado dentro do poço. Por quê? Pelo simples fato de pregar a palavra de Deus, pelo simples fato de estar ali gritando em alta voz a mensagem do Senhor, que o povo se voltasse para a doutrina que já estava estabelecida, como o pastor Jardel bem colocou, que no livro dos profetas não contém doutrina. Na verdade, o profeta ele só está instruindo o povo a voltar para a doutrina que já estava estabelecida na Torá, no livro da Torá, a lei, em Levíticos, Números e Deuteronômios. Quando nós olhamos para Jeremias como um exemplo aqui, Jeremias capítulo 20, verso 7, onde o profeta diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Então, pastor, eram homens ali que eram zombados, eram escarnecidos, eram humilhados, apedrejados e até mortos, pastor Jardel. Se nós lermos em Hebreus capítulo 11, o que é que nós vamos ver, né? Homens mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, vestidos de pele de ovelhas de cabra, desamparados, aflitos, maltratados pelos montes e covas e cavernas da terra. Então, homens que foram mortos, né? Assassinados, torturados, presos, como o Diácono Auricelio deu o exemplo aí do Jeremias, o profeta Jeremias, que por diversas vezes foi preso na casa de Jonas, outras vezes jogado dentro de um poço de lama, né? Enfim, os profetas foram realmente... Elias foi perseguido de morte, Eliseu também. Os profetas foram todos eles mal entendidos, mal compreendidos. O profeta Osés estava profetizando, o rei mandou: vai lá, profeta, aí profetando do cantinho, comeu o teu pão. Não, meu amigo, eu não estou aqui, você não está entendendo minha mensagem, não. Eu estou aqui em nome do Senhor. Eu nem sou profeta, nem filho de profeta, foi Deus que mandou vir aqui. Eu sou boieiro, cuidador de gado, e assim como, né? Então, assim, eles não receberam, não entenderam, não compreenderam, né? Ali, o chamado de Deus, quando Deus chamou, avisou, alertou eles, né? Ali, para que eles se voltassem para Deus. Então, no verso seguinte, no verso 37, ele diz assim: e por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Sim, até o verso 39. Aqui já o assunto já... Vamos aqui... Então, aqui o que é que ele diz aqui? Então, quando Deus mandou tantos profetas, você vê que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, anunciado o reino de Deus. Você vê em Hebreus capítulo 1... O que é que ele diz? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou a nós pelo Filho, a quem constitui herdeiro sobre todas as coisas. Então, de fato, antigamente Deus falou pelos profetas. Deus se revelava pela palavra dos profetas. Era a palavra dos profetas que o povo devia dar ouvido, para que o povo soubesse qual era a vontade de Deus, enfim. E agora, Deus, ele diz que antigamente falou pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho, tá? Então agora a revelação de Deus hoje para nós, né, começando lá ali em Israel, né, há 2000 anos atrás. Então Deus, ele começa a falar agora para os arrendadores daquela vinha, por intermédio do seu próprio Filho. Ele não está mandando mais servos, não está mandando mais o seu servo, que aqui representa os profetas. Agora ele resolve enviar o seu próprio Filho, que é o Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, né, a Virgem de Nazaré. E ali Jesus ele vai, né, e chega lá e vai chamar o povo, trazer a mesma mensagem. Na verdade, Jesus trouxe a princípio a mensagem que os profetas trouxeram, que é para o povo se voltar para Deus, né, povo se voltar para Deus, e trazendo promessas gloriosas, promessas tremendas, maravilhosas, e cobrando de Israel, claro, os seus frutos, que foi isso que Jesus fez também. E aí o que é que acontece? Quando Jesus chega ali, porque assim, uma coisa, quando, por exemplo, lá no território judeu, né, já que as pessoas, eles honram muito ter filhos, né? Claro, no Brasil também, mas é muito diferente. A visão do Brasil em relação a ter filhos é muito diferente da visão do povo judeu, né?
Então o povo judeu de fato estima muito mesmo os filhos, têm um filho como sendo uma bênção do Senhor. Tanto é quando a mulher ela não consegue gerar, ela é considerada como uma mulher amaldiçoada, né? Uma mulher que esquecida por Deus. E a Bíblia diz que os filhos é herança do Senhor, enfim. Então, um exemplo, Ana, né? Ana é um exemplo. Ana é um exemplo. Enfim, então, o que acontece? Aí quando ele diz, não, vou mandar o meu filho, por quê? Porque o filho era como um príncipe, né? O dono era o herdeiro da terra, como se o próprio pai estivesse ali, na verdade. Quando ele diz, vou mandar o meu filho, era como, porque o filho representa o pai. Por exemplo, se eu mandar um desconhecido lá na Auricélio falar alguma coisa, tudo bem, mas se eu enviar o meu filho lá, o Auricélio vai entender que é mesmo que eu tá lá, porque é o meu filho, da mesma forma, né? Vim meu nome, né? Meu nome. Mesma coisa o Auricélio, se ele mandar um amigo, uma pessoa vir aqui na minha casa e alguma coisa, né? Eu vou entender. Agora, se ele mandar a própria filha dele, eu vou receber ela como se fosse o próprio Auricélio, né? Os outros todos vêm em nome, né? Os profetas vêm em nome do Senhor, enfim, mas o filho representa o próprio pai que está ali. O que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus, quando Deus enviou Jesus, era o próprio Deus que estava ali, né? O Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pode-se dizer que o próprio Deus veio por meio de Cristo, né? Para poder cobrar do seu povo os seus frutos. Exatamente, pastor Jardel, e o senhor colocou bem claro ali, o próprio Cristo na terra era o próprio Deus aqui na terra. Uma prova clara disso é quando nós olhamos em João capítulo 10, verso 30, onde o nosso Senhor e Salvador diz muito claramente, eu e o Pai somos um. Na continuação da leitura, no verso 31 em diante, diz assim, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Verso 33. Responderam-lhes os judeus, não por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Quer dizer, Cristo disse, eu e o Pai somos um. E os judeus entenderam que aquilo era como se ele estivesse dizendo que o próprio Deus estava aqui nessa terra. Entendeu? Então, e é um fato. E o próprio Deus estava ali. E eles sabiam, a prova disso, quando nós vemos no verso 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Eles sabiam que Cristo era o Deus na terra. Eles sabiam. A prova disso, pastor Jardel, quando nós olhamos no comecinho do livro de Mateus, o Herodes chegou para os líderes e perguntou, de onde virá o Messias? Então eles conhecendo ali, eles pegaram, eles conheciam a lei, conheciam os profetas, entendiam, ele virá de Belém. Então eles conheciam de onde viriam, em que tempo nasceria, e eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus. Amém. E o Senhor Jesus, né, no Evangelho de Mateus, ele em um dado momento, as Escrituras dizem que alguns, né, apesar de tudo, muitos creram nele, mas não receberam porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, confirmando o que está aqui no verso 38, né? Que ele de fato sabia que aquele era o herdeiro, que aquele era o Messias, que aquele era o Filho de Deus. Mas se você for ver no Evangelho de João, principalmente, quando Jesus está fazendo aquelas obras, o povo seguindo ele, os judeus estão preocupados com o quê? Os líderes estão preocupados, não é em reconhecer que ele é o Messias, não é em cumprimento da profecia, mas estão preocupados em perder a posição deles, né, diante do Império Romano. Exatamente, pastor Jardel, até porque nós vemos no contexto bíblico aqui dos evangelhos que nós vimos muito claramente que o motivo pelo qual mataram Jesus foi nada mais nada menos do que por inveja. Eles tinham inveja de Cristo, então eles estavam ali sempre perseguindo, sempre procurando matá-lo por inveja. Pronto, o texto é esse aqui, ó. Ele fala aqui sobre a profecia de Isaías em João capítulo 12, né? E no versículo número 38, aliás, no verso de número 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Os principais eram o quê? Os arrendatários da vinha, né? Os líderes judeus, os anciãos, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pronto.
Então, aqueles judeus, irmão, muitos deles sabiam, líderes sabiam de Laodiceia, que aquele era o Messias. O texto diz que eles creram nele. Mas por medo da outra parte da liderança, por medo, porque se muitos irmãos não sabem, nesse período aqui, o reinado de Israel, politicamente, era administrado de uma forma oligarquia aristocrática. Depois que o povo de Israel voltou de Laodiceia do cativeiro babilônico, nunca mais eles tiveram reis. Eles administravam dessa maneira, uma oligarquia aristocrática. O que é isso? Um grupo seleto de pessoas, no caso poderia ser da mesma família, do mesmo partido, no caso ali, questão partido religioso, né? Um grupo seleto de pessoas de boa índole, de bom caráter, né? Pessoas idôneas, administravam politicamente a nação. Então, quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu e viveu o seu tempo lá em Jerusalém, Israel, apesar de estar debaixo do jugo do Império Romano, né, ela ainda tinha, o Império Romano permitia que Israel tivesse aí essa oligarquia aristocrática. Claro que não era tão livre, exercida de uma forma tão livre como era antes deles se tornarem submisos ao Império Romano, né? Pelas mãos do general Pompeu. Mas o que acontece? Ali a liderança que conduzia o povo, que instruía o povo, que orientava o povo, que enfim, eu não vou dizer manipulava, mas que tinha controle, domínio sobre o povo de Laodiceia, era essa oligarquia aristocrática, que era esse grupo de líderes religiosos, né? E ali a gente vê o quê? Que houve uma parte deles que creram em Jesus, mas outra parte não cria. E como eles tinham medo de um conflito entre eles mesmos, né, e de perder o lugar que eles tinham aí diante do Império Romano, porque apesar de toda a dificuldade, né, de serem submissos ao Império Romano, o que acontece? O Império Romano ainda permitia eles terem o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, pela lei de Laodiceia, ele era por sucessão, ele era vitalício e sucessão hereditária. Ou seja, o sumo sacerdote dele só terminava quando ele morresse, e o sucessor dele era o seu próprio filho. E quando Israel estava debaixo do jugo romano, embora os romanos, os governadores romanos lá da Judéia, permitissem que os judeus tivessem um sumo sacerdote, o sumo sacerdote só tinha um mandato de 1 ano. E o próprio governador judeu era quem tirava eles, né? Só para você ter ideia, que a Bíblia fala ali, a gente fica confuso sem entender, Jesus no tempo do sumo sacerdote Anás e Caifás, né? E na verdade não é que tinha 2 sumos sacerdotes, é que o ministério de Cristo foi entre o sacerdócio de Anás e de Caifás. Quando Jesus iniciou seu ministério, batizado por João Batista, Jesus ele iniciou o ministério no tempo do sumo sacerdote Anás. Aí Anás passou 1 ano no sumo sacerdote, né? Depois veio um tal de Ezequiel, e veio outros, né? Que eu não me recordo o nome agora. Até quando Jesus foi para a cruz, ele estava no início do sumo sacerdócio Caifás. O sacerdote Caifás, ele tinha ali iniciado, né? O seu ministério sacerdócio. Por isso, né, que a teologia comum diz que o ministério de Cristo não durou nem 4 anos, 3 anos e pouco, né, por conta dessa contagem. Enfim, então nós vemos o que aqui? Nós vemos que essa liderança concluiu o seguinte, e a gente via, a gente vê frequentemente os líderes judeus armando cilada para tentar prender Jesus de alguma palavra, né, Diago Marcelo? Era isso que você estava lembrando já, né? Exatamente, pastor Jardel, a perseguição não vou dizer a mesma, eu vou dizer até maior. A perseguição empreendida contra os profetas também que foi empreendida pelo Senhor, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nem o senhor falou, eles estavam sempre ali articulando, armando, querendo pegar Cristo. Momentos ali que ele viesse vacilar em alguma palavra, entrar em contradição. Por exemplo, teve uma dada vez, uma certa vez, que chegaram para Jesus e perguntaram: é lícito pagar impostos a Roma? E a resposta que Cristo deu foi tremenda, maravilhosa, muito sábia. Ele perguntou, pegou aquela moeda muito sabiamente, perguntou qual o rosto que está nessa moeda. É o de César.
Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Cristo muito sabiamente sempre dava as melhores respostas de acordo com a direção de Deus. E essa passagem Jesus quer dizer o quê? Se a nação judaica está debaixo do jugo do Império Romano, então dê a eles o que vocês devem, que é um imposto. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né? Pagar imposto a quem imposto, tributo a quem tributo e honra a quem honra, né? E a Deus aquilo que lhe é devido, que eram os frutos, né? Os frutos da obediência, da submissão que Deus tinha enviado os profetas, ele no povo não tinha dado, e que agora Deus envia o seu próprio filho, o povo continua de coração endurecido sem querer dar, para a glória de Deus, né? Então o que é que acontece? Então o que foi que aconteceu aqui, Diácono? Então eles se combinaram, a gente via constantemente eles armando cilada, querendo apanhar Jesus em alguma contradição, enfim. E para prender Jesus com algum argumento, né, baseado na lei. Tanto é que o argumento mais forte usado pelo julgamento judaico foi de blasfêmia, né? E levaram até o imperador romano, que na época era Pôncio Pilatos. O imperador estava lá em Roma, né? O rei que reinava na Judéia era Pôncio Pilatos. E levaram até Pôncio Pilatos com essa questão, né? Porque o judeu mesmo não podia fazer uma lei para matar ninguém. Então eles levaram até o que foi que eles fizeram? Lançando ele, aliás, né? Os lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão deles, o arrastaram para fora da vinha. Ou seja, no momento que eles julgaram Jesus ali como um blasfemo, com dolo, né? Com mentira, né? Arrastaram ele para fora da linha, do modo que da vinha, levando Jesus aos líderes romanos, né? Aos gentios, né? Tirando Jesus de fora da vinha, que era o povo hebreu, o povo judeu, e levando Jesus até os romanos, né? Fora da vinha para ser julgado pelos romanos, né? Tiraram Jesus, o julgamento judeu dentro da vinha não podia matá-lo, eles não tinham permissão romana para isso, então eles precisavam tirar Jesus fora da vinha, ou seja, fora dos parâmetros da lei judaica, da cerca, né, da sebe, exatamente, bem colocado, da cerca, da sebe, das leis que Deus havia instituído, que não tinha motivo para matar Jesus pelas leis que Deus havia instituído, e levaram Jesus para fora da vinha, até, significa que tiraram Jesus, né, de dentro desses parâmetros da lei de Deus, né, de dentro desses parâmetros de uma lei, de um julgamento justo pela lei de Deus, de modo que eles não poderiam matar Jesus dentro da vinha, porque não tinham leis para isso. Então eles precisavam tirar Jesus para fora da vinha para assassiná-lo, levando ele até o julgamento romano. Então é isso que aconteceu aqui. Aí aqui ele conclui, né? Aqui conclui esse momento. Aí ele já inicia aqui outro momento. Aí mataram, né? De fato mataram, crucificaram o Senhor, sendo que ao terceiro dia ele ressuscitou, enfim. E no verso 40, Jesus diz muito claramente, né? Agora Jesus faz um resumo da coisa. Olha, já que vocês não aceitaram, receberam a vinha do Senhor para cuidar dela, prosperidade, bênçãos, a lei, a proteção de Deus, e não deram os frutos que lhe é devido. Deus muitas vezes enviou seus servos, profetas, vocês não deram ouvido. Por fim, enviou o próprio Filho, vocês o mataram ou vão matar. No caso aqui ainda ia matar, né? E quando vier o Senhor da vinha, Jesus disse, o dono da vinha, que é o próprio Deus, no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia da sua ira, o que é que ele vai fazer a esses lavradores que mataram os profetas, seus servos, mataram o próprio filho do dono da vinha, que era Jesus, o Filho de Deus? Verso 41, Jesus disse a eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu seus frutos. Então o que é que acontece? Jesus está dizendo o quê? Que ali Deus vai cobrar da nação judaica todo o sangue dos profetas derramado. Lembra que Jesus falou, se eu não me engano, no Evangelho de João, Diácono Auricélio, não lembro muito da passagem, mas ele diz assim, ó, essa geração vai ser exigido dela, acho que Mateus 15, dessa geração vai ser exigido dela todo o sangue derramado, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias que vocês mataram entre o altar e o templo, né? Então Jesus já deixa claro aqui que Deus de fato vai dar afrontosa morte, ou seja, um julgamento à medida, com ira, com furor, né? Eles vão provar, aquela geração vai provar da ira de Deus, do juízo de Deus. E Jesus já fala aqui ainda no verso 41, né, que o Senhor arrendará a vinha a outros lavradores. Agora que ele já se volta para a igreja,
né, para a igreja dele. Aqui ele já deixa de lado a nação judaica, né, o povo da lei, o povo de Moisés, seguidor de Moisés, e aqui Jesus fala da ira que vai vir sobre eles por conta dos pecados que eles acumularam até aquela geração, tá? E agora, a partir daquele momento que se inicia a nova aliança, um novo pacto, né, em Mateus 26, 26, com a instituição da ceia santa e a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, ali Jesus diz que a vinha, ela passa a ser arrendada a outros lavradores que a seu tempo deu os seus frutos, né? Ou seja, Deus agora passou a responsabilidade da vinha para nós, né? Agora não mais Israel, mas agora a igreja, tá? E agora Deus continua, Diácono Célio, esperando o fruto de nós, né? Exatamente, pastor Jardel. Então, nós cremos que até aqui já foi bem respondida a questão do irmão, né? Irmão Cláudio, né? Lá de Minas Gerais. E eu confesso que também que eu aprendi muito com essa mensagem. Aprendemos que nós vimos aqui, Deus falou poderosamente aqui, abriu muito nosso entendimento, né, para a compreensão deste texto. E como o pastor Jardel bem colocou, né, aí daqui em diante, da morte de Cristo na cruz em diante, querido, você e eu somos as pessoas que arrendaram a vinha. Sim, nós estamos tomando conta da vinha de Cristo. E Cristo, quando voltar em seu tempo, ele vai querer ver os frutos, pastor Jardel. E a gente, para continuar aí, né, concluir até o verso 46, né? Ou seja, agora ele passou essa responsabilidade para a igreja. E ele, de fato, Deus, Diácono Auricélio, já está esperando os seus frutos. Lembra da parábola do lavrador da vinha? Eu não me lembro. Uma passagem que é muito conhecida, né, que muitos pregadores gostam de pregar lá no final de ano, né, que o senhor plantou ali uma figueira lá, e aquela figueira não estava produzindo fruto na sua vinha. Uma figueira plantada na vinha, a vinha planta-se vinho, né, uva, aliás, vide, mas aquela figueira não estava produzindo fruto. Eles, olha, essa figueira está produzindo, já tem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, ela não está produzindo fruto, eu vou arrancar e jogar fora. Eles, não, dê mais uma oportunidade, né? Aquilo ali era a oportunidade que Cristo ainda, que era o lavrador pediu, não, Senhor, dê mais uma oportunidade, que era Jesus, estava pedindo uma oportunidade ainda para a nação de Israel. Tanto é que Jesus disse assim, Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, e disse, quantas vezes eu tentei te reunir embaixo das asas, como a galinha junto aos seus pitinhos, e tu não quisestes, né? Tu não quiseste. Então, a oportunidade foi dada a Israel até o último momento, sabe? Deus foi misericordioso, longânimo, Israel sempre rejeitou. E agora Deus dá a nós essa responsabilidade, essa obrigação e esse privilégio, tá, de recebermos o reino e produzirmos frutos para ele. Mas aí fica a questão, né? Para a gente poder continuar. Estaríamos nós dando os frutos que Deus deseja receber? Ou será que é preciso que Deus levante profeta nesses últimos dias, novamente, para chamar o povo a voltar aos estatutos do Senhor? Não mais da antiga lei, mas da nova lei. Não mais do antigo pacto, mas do novo pacto. Não mais da antiga aliança, mas da nova aliança. De fato, amados, é importante que nós demos frutos, porque Deus exige e cobra de nós esse fruto. Cobrou de Jerusalém, viu no que deu, foram rejeitados, né? E agora Deus deu a nós, mas é um grande privilégio, mas também ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E ele diz no verso número 42, ele vai abrindo mais aqui, vai falando mais abertamente agora no final. Ele diz, disse-lhe pois Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. O que ele está falando agora? Ele está falando sobre uma pedra que foi colocada sobre uma cabeça de ângulo. O que é uma pedra de cabeça de ângulo, Diácono Auricélio? Por exemplo, você vai começar, por exemplo, uma construção de um lote de casas. Tem só o terreno ali. Você vai começar uma construção de um lote de casa. Uma vila, um condomínio, alguma coisa. Você precisa de uma pedra de alinhamento. Uma pedra de baliza, para balizar o alinhamento dos outros edifícios. Então essa pedra de cabeça de esquina, que é Cristo, né? Cabeça de ângulo, que é Cristo, é para que todos os outros edifícios, que somos nós, inclusive o povo judeu, nós, a igreja toda, o mundo, deve se alinhar a essa cabeça de ângulo que é Cristo. Vamos dizer que nós estamos aqui num terreno que não tem nada,
Então vamos começar a construção. Mas como é que nós vamos fazer essa construção? Nós vamos fazer alinhado com o quê? Não tem nada aqui pra gente. Então a gente enfia lá uma pedra no chão. Pronto. A gente faz umas medidas, né? Chama aí um agrimensor, um topógrafo, faz umas medidas, coloca aquela pedra exatamente num lugar de onde vai partir toda a construção. E pronto. O alinhamento de todas as casas vai partir dessa pedra. Ela vai ser a pedra angular, a pedra de ângulo. Então, esse é Jesus. Você vê que Jesus disse aqui, ó. Nunca leste na escritura que a pedra que os edificadores rejeitaram, que os edificadores são os judeus, e a pedra é ele. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, né? Então, quer dizer, Deus colocou uma pedra de ângulo para que o judeu se alinhasse pela doutrina de Cristo, pela mensagem de Cristo. Porém, o que aconteceu? Os edificadores rejeitaram essa pedra e preferiram construir a sua casa, né, de acordo com a visão de cada um. Agora imagina a bagunça, Diácono Célio. Por exemplo, você anda nas ruas, no centro da cidade, onde você mora, tá? No bairro, você vê que todas as casas são alinhadas. Toda parede de casa é alinhada uma com a outra. Por quê? Porque partiu de uma pedra angular. Mas se todo mundo resolvesse construir a casa o que quisesse, não, um fazia mais na frente, 3 metros na frente da outra, outro 4 metros para trás da outra, bem, ia ser uma bagunça terrível. Então foi isso que findou, né, ali a nação judaica. Que eles rejeitaram a pedra angular e cada um acabou construindo o seu edifício, né, a sua própria vida, edificado, não balizado nessa pedra de ângulo que é Cristo, mas da sua própria forma, com as suas próprias tradições, do seu próprio jeito, de modo que eles até rejeitaram a mensagem de Cristo, a doutrina de Cristo, e não quiseram se alinhar por ela. E no verso 43 ele diz: portanto eu vos digo, agora ele fala bem mais claramente, viu? Que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Tá? Quando ele se refere a uma nação, ele não está propriamente dizendo, porque ele está aqui falando uma parábola, né? Tem que entender isso. A linguagem aqui é figurativa, né? Então, quando ele se refere a uma nação, ele não está falando de fato de uma nação política, né? Ele está falando de uma nação que é a nação real, o sacerdócio santo, o povo eleito de Deus, o povo escolhido do Senhor. Ele diz que o reino de Deus foi tirado dos judeus e dado à igreja. De modo que agora, não há mais distinção entre judeu e gentil, né? No relacionamento com Deus. Ou a pessoa, a igreja, ou ele não tem relacionamento com Deus. Ou ele crê em Cristo para poder chegar até Deus, ou ele não tem relacionamento com Deus. Porque os judeus ainda querem ter relacionamento com Deus sem que vá pela porta que Deus estabeleceu, a porta das ovelhas, que é Cristo. Então, se eles não forem por essa porta, de modo algum eles podem chegar até Deus. Então aqui, agora, Deus tirou o reino deles e deu a nós, agora, a igreja, né? Igreja, repito, não apenas os gentios, mas judeus, todos juntos. E Deus, e de fato ele diz que ele deu a uma nação que deu seus frutos. E de fato essa nação dará os frutos. Por quê? Porque é uma nação eleita, é uma nação escolhida, é uma nação eleita pela soberana vontade do Senhor. É uma nação escolhida pelo próprio Deus, de modo que em hipótese alguma ela deixará de dar os seus frutos ao Senhor. Tá? E com certeza a igreja verdadeira de Cristo está sim dando seus frutos a Deus todos os dias pela misericórdia de Deus, porque é um povo guiado pelo Espírito Santo. E no verso 44, Diácono Auricélio, ele diz o seguinte: e quem cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquela sobre quem ela cair será reduzida em pó. Essa pedra, como nós falamos, é Cristo, a pedra angular. A pedra angular, ou seja, quem cair sobre ela ou sobre quem ela cair. Ou seja, não se pode construir o edifício desalinhado a esta pedra. Quem constrói o edifício desalinhado a essa pedra é como se a pedra estivesse caindo sobre ele, ou como se ele estivesse caindo sobre a pedra. Tá? Então ele de fato tem que construir o edifício alinhado a essa pedra que é Cristo. Ele tem que seguir a sua vida, seguir seu caminho, conduzir os seus passos baseado, alinhado com a doutrina, com a palavra do Senhor. Tá? De outro modo, se ele não fizer isso, é como se ele estivesse caindo sobre a pedra, ou a pedra caindo sobre ele e assim sendo destruído. Exatamente, pastor Jardel. É aqui que a gente já começa a aplicar um pouco mais para a igreja, né? Como o senhor falou e falou muito bem colocado, de que nós devemos alinhar nossa vida com a doutrina de Cristo, com a palavra de Cristo, com a nova aliança, com a doutrina estabelecida por Cristo na cruz. Como nós lemos aqui em Mateus capítulo 20,
Mateus capítulo 7, perdão, a partir do verso 24, ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a uma casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra de esquina. Então ele está dizendo: se você ouve a palavra de Cristo, se você apenas ouve e não coloca em prática, se você é apenas ouvinte e não praticante, a sua vida, ele vai continuar aqui no verso 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, querido, nós devemos não somente ouvir, mas ser praticantes da palavra de Deus. Não somente ouvir, aliás, não é o bastante. Não adianta, pastor Chardel, eu dizer que creio, mas as minhas obras mostram o contrário. Por exemplo, você chegar na minha casa e disser: olha, tem bolo lá em cima da mesa, vai lá e come. Você pode até crer que tem um bolo lá, mas você não vai matar a sua fome se você não sair do seu lugar e ir lá buscar o bolo. O que eu quero ilustrar com isso? Você só vai, de fato, ser salvo em Cristo Jesus se você colocar em prática os ensinamentos que Ele deixou em sua palavra. Não somente ouvir, não somente dizer que crê da boca para fora, mas de fato alinhar a nossa vida com a pedra angular, com a pedra de esquina, a qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, né? Inclusive aqui em Romanos 9,33 ele diz assim, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que fica melhor. Romanos 9:33, né? Diz assim: como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nele não será confundido. Quer dizer, Cristo posto em Sião, ou seja, para o povo judeu, tanto foi uma pedra de tropeço como uma rocha de escândalo, né? Mas o Senhor diz que aquele que crê nele, esse não vai ser confundido. Olha como Deus realmente salva o homem, pela loucura da pregação. Paulo diz que Cristo, a loucura da cruz, a cruz é a loucura para os judeus, né? Os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, e nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os judeus e loucura para os gentios. Então, ele diz também aqui, ainda 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então ele está sempre falando aí que essa pedra, essa rocha, né, de fato é Cristo, né, que nós devemos de fato. Paulo em Coríntios diz que eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, né, e cada um veja como constrói sobre esse alicerce. E o alicerce, obviamente, que era Cristo, que era a mensagem, era a palavra, onde nós devemos de fato edificar e construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Tem que ser por intermédio de Cristo. E aqui, voltando aqui para a gente concluir, em Mateus capítulo 21, no final aqui já concluindo, ele diz assim: qualquer que entre vós, verso 27, verso 21, ou capítulo 21, verso 45, e os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta, né? E aqui você vê que eles próprios entenderam que Jesus falava dele. Apesar de Jesus ter falado por parábolas, eles não têm entendido bem claramente o que Jesus quis dizer, né? Porque Jesus falava por parábola exatamente para eles não entender. Mas no final Jesus deixou muito claro, né? Muito claro que realmente ele estava falando do povo judeu e dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus, da liderança, né? Que conduziu o povo a perder. Você vê que em Mateus 23, quando Jesus está falando ali sobre os fariseus: há de vós escribas e fariseus hipócritas, e vocês fecham, ele diz no verso 13: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus aos homens, nem vocês entram e nem deixam entrar aqueles que estavam entrando. Ou seja, a liderança, ela tem o poder, Diácono Auricélio, porque a liderança é quem ensina o povo, quem doutrina. Então a liderança, ela tem um certo poder, ou de conduzir as almas para condenação ou para salvação. Você vê que Jesus falou isso aqui: vocês têm a chave do reino de Deus, vocês têm a lei, têm a doutrina, têm o conhecimento, mas vocês nem entram e impedem o povo que está entrando de entrar. Porque além deles
Eles sabiam que ele era o Messias, alguns deles sabiam, mas endurecidos pela vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, as posições sociais, políticas e religiosas, status elevado que eles tinham, eles acabaram não abrindo o coração para crer e ainda por cima endurecendo o coração do povo que estava crendo. E perseguindo, de modo que eles até proibiram, né? Se alguém reconhecer que Jesus é o Messias, vai ser expulso da sinagoga. E o povo, muitos não queriam ser expulsos da sinagoga. Mas enfim, então aqui nós encerramos aqui, né? Concluindo aqui essa explicação aí do nosso amado irmão Cláudio, de Astolfo Dutra, Minas Gerais, tá? O Cláudio enviou sua pergunta, né? Que não tinha lido Mateus 21, do verso de número 33 ao verso 46, mas não tinha compreendido bem. E nós cremos agora, o nosso desejo é que o Espírito Santo de fato tenha esclarecido bem para o nosso irmão e para todos que acompanham a nossa programação. E você que tem uma pergunta, que tem uma dúvida sobre uma passagem bíblica, sobre um assunto das Escrituras, e você quiser, né, que nós esclareçamos para você pela revelação do Espírito Santo, tá? Para nós vai ser um prazer, se Deus der a nós entendimento, né? Porque o que foi esclarecido aqui agora foi tão somente pela revelação e o entendimento do Espírito Santo, tá? Então, o nosso desejo, nosso prazer é de ajudar de fato os irmãos a crescer na graça e no conhecimento, ser edificados cada vez mais, tá bom? Fica aqui o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Você pode mandar, né, o seu pedido para o nosso WhatsApp, tá bom?